Tem dias em que a alma parece não caber no corpo. A dor é tão grande que transborda pelos olhos, pelas palavras engasgadas, pelos silêncios que ninguém vê. E nesses dias, tudo o que a gente quer é uma resposta, uma explicação clara, direta, que nos diga por que certas coisas aconteceram. Por que aquela oração não foi atendida? Por que aquela pessoa partiu? Por que o milagre não veio? E quando o céu parece mudo, a gente começa a se perguntar: será que Deus ainda se importa? Será que Ele ainda está perto? E é aí que surge uma outra pergunta, ainda mais profunda: como continuar orando quando tudo parece perdido? Não é fácil. Orar exige vulnerabilidade. É se colocar diante de Deus sem máscaras, sem defesas, sem garantias. E quando estamos feridos, essa entrega parece perigosa. Parece que, se abrirmos demais o coração, vamos desmoronar de vez. Mas é justamente nesse lugar, nesse espaço entre o desespero e a esperança, que a oração se torna mais real, mais crua, mais viva, porque ela deixa de ser uma formalidade e vira um grito da alma, um clamor que não precisa de palavras bonitas, só de verdade. A Bíblia nos mostra isso com uma clareza impressionante. Jó, depois de perder tudo, não fez uma oração polida. Ele rasgou o coração diante de Deus. Ele questionou, lamentou, chorou, e Deus não o repreendeu por isso. Pelo contrário, Deus ouviu. Deus respondeu. Não com explicações, mas com presença. E isso já nos ensina algo poderoso. Deus não está esperando que a gente ore com perfeição. Ele está esperando que a gente ore com sinceridade. Os salmos são outro exemplo disso. Muitos deles começam com perguntas duras. Até quando, Senhor? Por que me abandonaste? Onde está a tua justiça? E mesmo assim, esses salmos fazem parte das Escrituras. Foram preservados, foram cantados, foram considerados sagrados. Isso significa que Deus não rejeita nossas orações mais frágeis. Ele acolhe, Ele transforma, Ele responde, às vezes com silêncio, às vezes com paz, às vezes com uma força que a gente nem sabia que tinha. E talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez esteja tentando orar, mas as palavras não saem. Talvez tudo o que você consiga dizer seja: Deus me ajuda. E isso já é suficiente. Porque a oração não é medida pela quantidade de palavras, mas pela profundidade do coração. E quando o coração está quebrado, cada palavra se torna um eco poderoso no céu. Orar quando tudo parece perdido é um ato de fé radical. É como plantar uma semente em terra seca, acreditando que a chuva vai chegar. É como acender uma vela no meio da escuridão, confiando que a luz vai crescer. E essa fé não nasce do que vemos, mas do que sabemos. Sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele é fiel. Sabemos que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. E mesmo quando não sentimos, podemos escolher acreditar. Essa escolha é diária. Às vezes é feita com lágrimas. Às vezes com silêncio. Às vezes com um versículo repetido como um mantra. Mas cada vez que escolhemos orar, mesmo sem forças, estamos dizendo: eu ainda creio. E essa declaração, por menor que pareça, tem um poder imenso, porque ela nos conecta com o céu. Ela nos lembra que não estamos sozinhos. Ela nos sustenta quando tudo o mais falha. Jesus também viveu isso. No Getsêmani, ele orou com angústia, suou sangue. Pediu que o cálice fosse afastado. E mesmo assim terminou dizendo: seja feita a tua vontade. Essa oração não foi fácil. Foi uma batalha. Mas foi ali, naquele momento de entrega, que o plano da salvação começou a se cumprir. Isso nos mostra que orar não é fugir da dor, é atravessá-la com Deus ao nosso lado. E quando oramos assim, algo começa a mudar. Talvez não do lado de fora, mas com certeza do lado de dentro. A alma começa a respirar. O coração começa a se alinhar com o céu. E mesmo que a situação continue difícil, a gente começa a enxergar com outros olhos. Começa a perceber que Deus está agindo, mesmo que em silêncio. Começa a sentir que há propósito, mesmo na dor. Começa a entender que a oração não é apenas um pedido, é um encontro. Esse encontro pode acontecer em qualquer lugar. No quarto escuro, no ônibus lotado, no hospital,
na fila do desemprego, no meio do luto. Deus não exige cenário ideal. Ele só quer o coração disposto. E quando esse coração se abre, mesmo que em pedaços, ele entra, ele restaura, ele fortalece, ele transforma. Talvez você esteja se perguntando agora, mas e se eu não conseguir orar? E eu quero te dizer, tudo bem. Comece com o que você tem, com uma frase, com um suspiro, com um versículo, com uma lembrança. Deus não está esperando perfeição, está esperando presença. E a sua presença, mesmo ferida, é preciosa para Ele. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e compartilhe com alguém. Eu te convido a deixar nos comentários uma frase que represente esse momento. Pode ser: eu oro mesmo sem entender, ou Deus me escuta. Escolha algo que traduza sua entrega, sua busca, sua fé em meio à dor. Isso ajuda a criar um espaço onde a vulnerabilidade é bem-vinda e a esperança é compartilhada.